Saudações, quinto ano, beleza? Vamos agora, aula de história, iniciar na página 285, ok? Então vamos iniciar aí. Quem não colocou, por favor, página 285, para finalizar o livro 2. Galera, nós falamos sobre cidadania, sobre ser cidadão, ter direitos, ter deveres, e falamos sobre, por exemplo, essa da cidadania em outras culturas, tá? Falamos sobre, por exemplo, aqui, ó, cidadania na Revolução Francesa e tal. Falamos como começou o conceito de cidadania, porque, né, os burgueses, ou seja, os comerciantes, quem eram as classes? Pirâmide social. Tinha o clero, a igreja, a nobreza, os nobres, reis, rainhas, príncipes, duques, condes, enfim. E tinha os camponeses, o proletariado, a galera mais pobre. Só que essa galera mais pobre, eles começaram a ganhar algum dinheiro com comércio. E falaram assim, poxa, nós somos os pobres, nós pagamos impostos. Eles são os ricos, eles não pagam imposto. Isso não é justo. Então eles começaram a querer mudar o sistema, peraí. Vamos lá, vamos rever isso aí. E nisso muita coisa mudou. Então começou a questão de ter direitos e deveres, tá? Então discutimos já sobre isso. E agora nós vamos falar sobre esses, né, conquistas dos direitos no Brasil. Então aqui eu tenho, tá? Três coisas que as mulheres não podiam fazer no Brasil, mas agora podem. Então vamos descobrir três coisas que que as meninas não podiam. Candidatar-se, proibidas por lei até 1932, ou seja, até 1930 e 32, as mulheres não podiam ser da política, não poderiam ser presidentes, não poderiam ser presidentas, não poderiam ser governadoras, prefeitas, enfim. Votar, proibido por lei até 1932. Elas também não votavam, logo, nem votavam, nem eram candidatas. Era muito masculina a política. Ainda é um pouco masculino, mas bora reverter isso aí, mulheres. Jogar futebol, proibidas até 1983. Tipo, isso é muito recente. Não podia jogar futebol, porque diziam que é coisa de menino. Cara, esquece isso que é coisa de menino, coisa de menina. Você gosta? É o que importa. Se as meninas gostam de jogar futebol, ok. E é isso. Isso nos deixa mais ou menos. Enfim, não vou entrar nesses assuntos aqui, porque não cabe nesta aula. Mas. Machismo, né? As meninas não podem jogar futebol. Jogam pra caramba. Jogam mais do que muitos homens por aí. Número 1. Que outras coisas as mulheres fazem hoje e não faziam antigamente? Vamos entender isso aqui? A Revolução Francesa e o movimento operário europeu do século XIX foram eventos tão importantes que influenciaram até mesmo a história do Brasil. Os brasileiros também precisaram se organizar para conquistar sua cidadania e muitas vezes se inspiraram nos movimentos europeus, adaptando o que foi feito por lá para os desafios daqui. Um dos desafios próprios do nosso país diz respeito à cidadania das mulheres e dos grupos indígenas. De acordo com o primeiro Código Civil Brasileiro de 1916, os indígenas deveriam ficar sob tutela de outras pessoas e as mulheres deveriam ser casadas e tinham maioria de seus direitos submetidos à vontade do marido. Ou seja, nenhum dos dois grupos era livre para exercer a cidadania, ou seja, indígenas e mulheres não eram cidadãos, porque não tinham direitos. Os indígenas tinham que ficar sob o comando de alguém, as mulheres sobre o comando do marido. Isso, enfim, muito antigo, muito arcaico. Até o início do século XIX, considerava-se que os grupos indígenas deviam ser responsabilidade da Igreja. Entre os séculos XIX e XX, o Estado tomou para si a tarefa de cuidar e controlar esses povos. Eles eram considerados frágeis e ignorantes demais
para que tomassem decisões sobre o próprio futuro. Que absurdo, gente, que preconceito. Foi somente no ano de 1988, com a nova Constituição, que os índios deixaram de ser tratados dessa forma. De acordo com essa Constituição, os indígenas são autônomos, ou seja, eles falam por si mesmos, são livres. Vamos ver, eu me perdi aqui na leitura. Isto é, exercem os mesmos direitos políticos e sociais que qualquer outro cidadão. A cidadania dos indígenas começa pelo reconhecimento de sua existência. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que esses povos deixaram de ser indígenas porque utilizam celulares e interagem nas redes sociais. Só porque o índio usa agora, tem um telefone, tem Instagram, tem TikTok, ele não é mais indígena. Não entendi. Mas tem gente que acha que o indígena tem que estar lá no meio do mato ainda, caçando e colhendo, e não entende que ele não deixa de ser indígena porque ele se moderniza. É a origem, é a cultura dele, é diferente. Vamos lá. No entanto, a cultura indígena é viva como todas as outras. Ela tem características próprias e mantém certas tradições ao mesmo tempo em que se modifica. Por isso, os indígenas têm o direito de afirmarem sua identidade e exercerem sua cidadania. Além dos indígenas, as mulheres também tiveram dificuldades para exercer a cidadania no Brasil. Atualmente, de acordo com a lei, a mulher não é mais considerada relativamente incapaz, podendo exercer sua cidadania de forma autônoma e independente. Contudo, voltando aqui, além dos indígenas, as mulheres também tiveram dificuldades para exercer a cidadania no Brasil. Atualmente, de acordo com a lei, a mulher não é mais considerada relativamente capaz, podendo exercer sua cidadania de forma autônoma e independente. Contudo, ainda hoje, não há igualdade completa entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho e na política. Voltei esse parágrafo, tá, gente? Para tirar as notificações, senão eu recebo mensagem e fica aparecendo no celular atrapalhando a aula. Continuando. Na política, as mulheres ainda têm números muito baixos, representando apenas 15% do Congresso Nacional em 2019. No mercado de trabalho, segundo pesquisa feita em 2018 pelo Cato, elas são minoria nos cargos de gestão e recebem, em média, salários 50% mais baixos que os dos homens, considerando todos os cargos e níveis de escolaridade. Já para o IBGE, em pesquisa divulgada em 2019, elas ganham em média 20% a menos que os homens, assim mesmo desempenhando as mesmas funções e com os mesmos níveis de escolaridade. As mulheres ainda ganham menos. Essa situação vem melhorando com o passar do tempo, mas ainda se encontra longe do ideal. Então, as mulheres ainda ganham menos que os homens, que ainda existe, na nossa sociedade é muito machista. Mas meninas, cresçam e se tornem prefeitas, governadoras, presidentas do Brasil, tá? E por favor, melhore esse país. Vamos lá. Vamos lá, gente. Página 287, número 2. Considerando a cidadania inaugurada pela Revolução Francesa e o modo como ela é exercida em cada país, podemos dizer que, primeiro item, a cidadania é exercida por todos os países do mesmo modo, apesar de haver desafios diferentes para cada país. Será que todo país realmente a cidadania é exercida do mesmo modo? Porque sabemos que em países muçulmanos as mulheres que usam burca, né, e tal, não têm muitos direitos, por exemplo. Então sabemos que em alguns países as questões são diferentes. Então essa questão não pode ser correta. Segundo item, não há nenhuma semelhança entre a cidadania exercida em dois países diferentes. Peraí, não há nenhuma semelhança entre Brasil, Estados Unidos, Inglaterra? Há diferenças, mas nenhuma semelhança? Sempre há uma semelhança. O direito ao voto, por exemplo, é um deles. Então não pode ser essa também. Terceiro item,
Não há nenhuma semelhança entre a cidadania exercida em dois países diferentes, porque dois ou mais países nunca enfrentam o mesmo desafio. Sabemos que não. Pode ser que eles enfrentem sim o mesmo desafio. Muitos países podem enfrentar o mesmo desafio, como a violência, como a favelização, como o tráfico, as drogas, enfim. A cidadania, último item, tá? Exercida por dois ou mais países pode ser semelhante, mas os mesmos desafios podem ser respondidos de maneiras diferentes, ou pode haver desafios específicos para cada país. Perfeito. Então pode ser semelhante, pode ser diferente. Só que como cada um vai enfrentar isso, vai ser devido à sua realidade, vai ser de uma forma, ok? O voto e a cidadania, o voto. Pessoal, vocês já decidiram em quem vão votar para presidente, para representante da turma? Eu vou votar em você, Theo. É mesmo? Legal. Você leu minhas propostas para o intervalo das aulas e para os passeios? Não li nada. Vou votar em você porque. Não li nada. Vou votar em você porque você gosta de educação física. Vamos lá. Então, Duda só vai votar em Theo porque Theo gosta de educação física e ela acha que isso é comum os dois. Será que está correto? Eu vou votar numa pessoa sem saber o que ele de fato quer fazer por Magé, de fato quer fazer pelo Estado, de fato quer fazer pelo Brasil? É necessário verificar essas questões antes de dar o nosso voto, né? Vamos lá. Ahn, Número 1. Você já participou de alguma eleição para representante de turma em sua escola? 2. Para votar em um candidato a representante de turma, o que é mais importante? Ser seu amigo, gostar das mesmas coisas, fazer boas propostas, ser bonito, etc. O que é mais importante? Se o candidato é bonito? Se ele tem boas propostas? Se ele é seu amigo? E aí? Ah, o exercício da cidadania compreende outras formas de participação política além do voto, como as manifestações públicas, as postagens das redes sociais e os debates sobre o assunto. Além da participação política, a cidadania também abrange os direitos civis, como a liberdade de expressão, de locomoção e de propriedade e o cumprimento dos direitos sociais para os trabalhadores, empregados ou não. Exercer a cidadania não é somente votar. Me perdi, peraí, gente. Não é somente votar, mas o voto consiste em um dos instrumentos mais importantes do exercício dos direitos políticos. Apesar de ser um direito político, o voto pode ter consequências tanto nos direitos civis quanto nos direitos sociais. Um candidato eleito pode tanto garantir e ampliar os direitos fundamentais da cidadania, quanto também prejudicar seu cumprimento e até mesmo eliminar direitos já conquistados. O voto ocorre durante as eleições e obedece a uma rotina. No Brasil, por exemplo, a rotina eleitoral está baseada em alguns princípios fundamentais. Valor do voto. Cada eleitor tem direito a um voto, e o voto de todos os eleitores tem o mesmo valor. Maioria dos votos. Os resultados das eleições é definido pela maioria dos votos. Apesar desse princípio assumir diferentes versões, ainda assim ele define os candidatos eleitos. Calendário eleitoral. As eleições obedecem a um calendário previamente definido. Esse calendário define o período no qual os candidatos tornam públicas suas propostas, o período de votação e contagem de votos, o resultado e o período do mandato. Somente em casos excepcionais esse calendário não é cumprido. Assim como a cidadania, o voto é objeto de aprendizado constante. Na história do Brasil, foram necessários esforços contínuos para estabelecer a rotina eleitoral e a importância do voto. Esse processo mostra-nos que o exercício do voto não é tão simples quanto parece. Diferentes interesses podem levantar eleitores a votar no mesmo candidato, enquanto alguns eleitores votam em um candidato por um julgamento pessoal, ou seja, porque admiram o modo que esse candidato de
Perdão, porque admiram o modo desse candidato falar em público, por exemplo, outros eleitores podem votar no mesmo candidato por uma opinião política. Isto é, são seus objetivos e suas propostas. No calor das disputas eleitorais, é comum que eleitores e orientações políticas diferentes troquem acusações sobre a capacidade do outro de votar. Muitas vezes, os eleitores acusam seus adversários dizendo que estes não sabem votar ou que recebem algo em troca do voto. No entanto, a maioria das pessoas vota porque tem afinidade com a proposta política de seu candidato. Assim, é preciso entender que sempre haverá discordâncias e derrotas e que essas coisas são normais na disputa. O importante é que os eleitores conheçam bem as propostas de cada candidato para que possam escolher aquela que melhor lhes representa e, assim, fazer um debate respeitoso e de qualidade. Ou seja, galera, na época da eleição existe muita discussão sobre candidato A, candidato B, mas o importante é você saber as propostas que o seu candidato tem. Por exemplo, vai ter eleição para a prefeitura de Magé esse ano. Sabe, tipo, quais são as propostas? O que esse cara, o que essa mulher, por exemplo, né, esse candidato a prefeito ou a prefeita, tem para oferecer para Magé sobre trabalho, sobre segurança, sobre educação, sobre saúde, sobre transporte. Temos que verificar, vocês, quando falar com os pais de vocês, para que eles verifiquem as propostas. Quais são as propostas que eles têm? É isso. Número 3. Vamos lá. Considerando o voto e os direitos fundamentais da cidadania, podemos dizer que o voto, temos o primeiro item, não traz nenhuma consequência para os direitos civis. Não, já sabemos que não é isso, que isso é falso, traz consequências sim. 2. Sempre beneficia os direitos civis. Sempre, nem sempre. O voto, infelizmente, nem sempre beneficia os direitos. 3. Porque às vezes o candidato não foi eleito, prefeito, governador, presidente, tem ideias que acabam atrapalhando a nossa vida. Terceiro item. Sempre prejudica os direitos civis. Sempre prejudica? Também não. A intenção é melhorar. Às vezes prejudica? Às vezes prejudica, mas sempre. Qual é a lógica de colocar uma pessoa no poder para sempre prejudicar a gente? Não existe, né? Último item. Pode beneficiar ou prejudicar os direitos civis ou sociais? Sim, pode. Pode beneficiar ou prejudicar. Depende do candidato. Depende do presidente, do governador, do prefeito, do senado, enfim. Número 4. Considerando os princípios que fundamentam a rotina eleitoral, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro item. O princípio de maioria dos votos define que o voto da maioria não tem nenhum valor. Errado. O voto da maioria tem valor, por isso que o mais votado ganha. Falso essa primeira. Segundo item. O calendário eleitoral pode ser alterado sempre que a população solicitar. Ué, é assim? Claro que não. Ele sempre é cumprido, a não ser por eventos excepcionais. Imagina, só porque a gente quer que adie, vai adiar? Não, não é assim que acontece. Falso. Terceiro item. O valor do voto significa que o voto é individual e que nenhum voto vale mais que o outro. Verdadeiro, isso é muito bom. Quarto item. O voto da maioria dos eleitores define o resultado das eleições. Perfeito. O voto da maioria, o mais votado, vence. Atividades finais. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos lá. Esses direitos particulares eram muitos e diversos, desde a isenção de impostos, né, não cobrar impostos, e autonomia para legislar e exercer a justiça. E autonomia é liberdade para você fazer isso. Até o monopólio sobre determinadas atividades profissionais. Monopólio, você tem um controle disso, como as exercidas por artesãos, construtores, padeiros, manufatureiros, etc. O sentido da expressão direitos particulares é de direitos particulares. Então vamos nos itens. O primeiro item: privilégios que eram usufruídos pelos membros do terceiro estado. O terceiro estado eram os camponeses, a classe pobre. Não.
Segundo item, direitos civis garantidos a todo e qualquer cidadão. Então, lembrando, direitos particulares. Não, são particulares, não é todo cidadão. Direitos naturais que seriam exercidos por todas as camadas sociais? Não. Quarto, privilégios que eram usufruídos pelo clero, igreja, e pela nobreza da França do antigo regime. É isso mesmo. Esses direitos particulares é porque a igreja e os nobres não pagavam impostos. E toda outra classe pobre reclamava disso. Peraí, todo mundo tem que pagar imposto, não é só o pobre. Número 2. Qual característica da sociedade francesa do antigo regime era semelhante a uma das características das sociedades aristocráticas grega e romana? Vamos lá. Os habitantes eram divididos de acordo com seu nascimento, ou seja, sua família de origem. Se o habitante viesse de uma família de prestígio, aristocracia, ele poderia assumir privilégios políticos. É isso. Então, qual é a semelhança? Que os privilégios, pode colocar assim, ó, os privilégios ao nascer. Já responde tudo. Porque se era de família rica, continuava rico, tinha privilégios. Se era de família pobre, não podia chegar à nobreza ou ao clero. Tá? Então, privilégios ao nascer. Já dá para entender o que você quer dizer com isso aí. Número 3. Assinale a alternativa que melhor aponta a diferença entre direito natural e direito histórico. Vamos lá. Temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto item. Vamos aqui no... Vocês podem pausar o vídeo, fazer os exercícios, depois voltar comigo corrigindo, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí essa questão do direito natural e do direito histórico. Então, temos que assinalar a alternativa que melhor aponta a diferença entre os dois, entre o natural e entre o direito histórico. Aí nós vamos pegar o terceiro item. Está escrito assim: o direito natural é universal, enquanto o direito histórico pode variar de acordo com o período histórico e a nacionalidade. Perfeito, é isso mesmo, tá? Vamos para o número 4. Considerando os direitos fundamentais da cidadania, assinale V ou F. Vamos para o primeiro item. Todos os direitos da cidadania surgiram com a Revolução Francesa. Todos? A Revolução Francesa, né, trouxe todos os direitos? Não. Muitos outros foram conquistados antes ou depois em cada país. Segundo item. Os direitos políticos surgiram com as cidadanias grega e romana. Então, o direito político surgiu em Roma e na Grécia? Sim, fato. Terceiro item. Os direitos sociais surgiram somente depois da Revolução Francesa. Então, os direitos sociais, ou seja, os trabalhadores, os pobres, né, conseguiram o direito para o voto. Sim, realmente surgiu com a Revolução Francesa. Nenhum dos direitos da cidadania surgiu ao mesmo tempo. Verdadeiro. Eles foram surgindo com o tempo, cada um de uma vez. Os direitos civis surgiram com o judaísmo e o cristianismo. Não foi assim, tá? Falamos um pouco de Roma, um pouco da Grécia e assim por diante a história, cada país, cada território com a sua história e a formação dos seus próprios direitos. Número 5. Os direitos sociais podem proteger tanto o trabalhador pobre quanto o trabalhador rico, porque cidadãos em condições sociais desiguais estão assegurados pelos direitos sociais. Gente, porque os direitos protegem os trabalhadores, independente se ele é rico ou pobre. Os trabalhadores empregados e desempregados estão... Vamos lá, vamos pensar aqui. Não é isso mesmo, a ideia é essa. Independente de você ser pobre ou rico, você não é empregado ou desempregado, enfim, você tem esse direito a condições sociais. Então, assim, porque pergunta, né, por que os cidadãos em condições sociais desiguais, ou seja, um rico e um pobre, estão assegurados pelos direitos sociais? Porque independente dele ser rico ou pobre, ele faz parte da sociedade e por isso tem direitos, tá? Então não importa se ele tem mais ou menos, importa que o direito é para todo mundo. Número 6. Leia o texto abaixo e responda as questões.
A ideia era submetê-los, os pedintes e os indigentes, a trabalho forçado ou mesmo escravizá-los caso não aceitassem labutar, trabalhar pelos salários disponíveis, que seriam sem dúvida mais baixos o que os vigentes. Aqui já temos a ideia que teima em reaparecer sempre de que o desemprego é voluntário, ou seja, que as pessoas que não trabalham o fazem por opção. Não porque ninguém lhes deu emprego, mas porque o salário oferecido não lhe parece suficiente para compensar a desutilidade do trabalho. Enfim, né? Esse texto vem falar que, por exemplo, algumas ideias vão falar isso, que há tempos atrás, mendigos e indigentes, pessoas sem identidade, poderiam ser escravizadas, porque se não está trabalhando, é porque é a opção delas, então escraviza ou obriga. Não é bem assim que acontece, tá? Vamos lá, letra A. O texto menciona uma das propostas para lidar com os trabalhadores sem trabalho. Que proposta é essa? Então, que proposta o texto traz para a gente para lidar com os caras que não estão trabalhando? Olha, dá uma olhada aí. B. Qual foi o obstáculo encontrado por essa proposta? Mas qual o problema para ser implantado essa proposta? C. Segundo o texto, essa proposta estava baseada em um argumento equivocado a respeito do trabalhador sem trabalho. Que argumento é esse? Como o texto é pequeno, eu não vou dar nem cola, faça uma leitura, encontrem suas respostas, ok? Número 7. Qual foi a importância do movimento político dos trabalhadores a partir do século XIX para a conquista dos direitos sociais? Temos a primeira, segunda, terceiro e quarto item. Então vamos lá. Primeiro item. As pressões dos trabalhadores atrapalharam a concessão dos direitos sociais que já estava sendo feita pelo Estado. Não. Os trabalhadores tiveram que lutar muito pelos seus direitos, tá? O Estado só começou a fornecer os direitos porque houve muita luta, muita resistência. Segundo item, as reivindicações dos trabalhadores questionaram o Estado e foram ouvidas por políticos que passaram a apoiá-las. Perfeito, é isso aí, pode marcar. Número 8, verdadeiro ou falso, tá? Considerando o voto por julgamento pessoal e por opinião política. Então, quando você vota porque você julga a pessoa, é porque é bonito, porque é legal, porque é simpático, ou porque você de fato concorda com a política do cara. Vamos lá. Primeiro item. O voto por julgamento pessoal ocorre quando o eleitor vota de acordo com sua opinião a respeito da proposta política. Não. Julgamento pessoal é tipo assim: você é seu candidato bonito, vou votar nele. Você é seu candidato muito simpático, vou votar nele. Você é seu candidato, enfim. É uma questão pessoal. Então isso aí é falso. Segundo item, o voto por opinião política ocorre quando o eleitor vota de acordo com a opinião de um político. Falso. O voto por opinião política é quando você está relacionado à proposta dele, tá? Terceiro item. Quando o eleitor vota segundo as propostas políticas do candidato, ocorre o voto por opinião política. Sim, aí sim. Quando você vota de acordo com a proposta dele, é uma opinião política. Quarto item. O voto por julgamento pessoal não está interessado nas propostas políticas do candidato. Verdadeiro. E esse é o voto errado. Quando você vota por uma opinião pessoal. Porque é bonito, porque é simpático, porque é educado, porque você conhece, porque é seu amigo, porque é da sua igreja. Você tem que votar no candidato porque ele tem boas propostas. Nada contra a igreja, nada contra ser seu amigo, nada contra ser do seu clube de esporte. Só que o cara vai governar, vai ajudar toda uma população. Então tem que ser uma pessoa que pense no total, pense no todo. Tenha propostas para a Magé, para o Brasil, para o Rio. Uma proposta interessante para todo mundo, entendeu? Não porque você conhece o cara. Observem a imagem. Imagem legal, olha. Índio faz selfie com seu filho durante os quartos Jogos Indígenas do Pará, em 2014. Então, o índiozinho ali fazendo uma selfie com o filho dele. Com base na imagem, responda as questões.
Algumas pessoas se surpreendem ao verem o uso de celulares e outras tecnologias em aldeias indígenas. Por que isso ocorre? Ocorre porque as pessoas acham que o indígena, né, ele é atrasado, ele não tem acesso à modernidade, à tecnologia, e na verdade tem. A questão de ser indígena está na cultura, na origem, não exatamente na tecnologia. Então não é porque o cara tem um celular, um iPhone, um Motorola, um Samsung, não é porque ele, enfim, tem um carro e tem rede social, porque ele não deixa de, que ele deixa de ser indígena. Nada a ver. B. De que modo esse espanto pode ser evitado? Cara, esse espanto pode ser evitado se os não indígenas, nós, nós não porque eu tenho descendência indígena, né? Mas se vocês que não têm descendência indígena e os não indígenas, brancos, pretos, asiáticos, a não esperarem que os indígenas estejam de acordo com seus preconceitos, né? Porque você acha que o indígena, né, é o cara que vive pelado na floresta e ele aparece de roupa e com celular, que ele não deixa de ser indígena. Tio, o que eu escrevo? Cara, que os não indígenas não esperem que esses indígenas entrem, seja, estejam de acordo com o que eles acreditavam. Na verdade, a questão indígena está na origem e não no acesso. Número 10. Bora lá. Leia o texto abaixo e responda as questões. Em países de maior desenvolvimento social, os homens compartilham cada vez mais do conjunto de tarefas domésticas e familiares, comprovando que a democratização das relações entre homens e mulheres é um índice de qualidade da cidadania. Qual é a relação entre o compartilhamento das tarefas domésticas entre homens e mulheres e a qualidade da cidadania? Gente, essa pergunta sobre, né, a relação entre o compartilhar, dividir tarefas entre homens e mulheres, é o seguinte: quanto mais, vamos lá, ah, deixa eu pensar aqui, quanto mais distribuídas estão as tarefas domésticas entre homens e mulheres, melhor a qualidade da cidadania. Quanto melhor distribuída, cada um faz uma parte, mais cidadãos eles são, porque cada um tem a sua parte, cada um tem a sua tarefa. E não achar que um pode mais que o outro. Então, tio, o que eu escrevo? Quanto mais distribuída, melhor a qualidade dessa cidadania. Ok? Número 11. A cidadania, inaugurada pela Revolução Francesa, esteve baseada na ideia de direito natural. De que modo a concepção de direito natural foi utilizada para eliminar os privilégios recorrentes durante o antigo regime? Porque esse direito natural dizia que os homens e mulheres, todo mundo era, na verdade naquele tempo não era homem e mulher não, naquele tempo era só homens. Esse direito natural dizia a respeito do seguinte, que todos os homens eram iguais. Se todos os homens são iguais, logo porque uns têm privilégios e outros não? Então, coloca assim, com a melhor resposta. Porque o direito natural igualava os homens, logo questionando os privilégios de alguns. Para mim está perfeito. Desde que você entenda, direito natural é como falar assim, ó, todos os homens têm direitos. Porque eu não estou incluindo as mulheres, porque naquele tempo da Revolução Francesa as mulheres não foram inclusas. Entendem? Então, o direito natural era essa ideia, que os homens têm esses direitos. Logo, peraí, mas por que o padre não paga imposto? Mas por que o rei não paga imposto? Por que eu pago imposto? Somos todos iguais. Então, esse questionamento veio melhorar essa questão da cidadania, tá? Onde todos têm os mesmos direitos. 12. Os indígenas deixaram de ser considerados relativamente incapazes para ser considerados cidadãos. No entanto, para os indígenas exercerem sua cidadania, suas terras devem ser garantidas. Qual é a importância das terras indígenas para o exercício da cidadania deles? Vamos lá, gente.
porque, coloco assim, dentre tantas coisas, o indígena tem uma relação muito forte com a terra, onde ele nasceu, onde ele planta, onde ele caça, onde ele vive, onde tem os rituais. Então, o território dele é importante para a origem, para a cultura dele. Acho que essa frase é ótima. O território do indígena é importante para os seus valores e para a sua cultura. E ponto. E é isso. Por isso que a terra é importante. Você pega um monte de indígena e solta o Brasil afora, eles são indígenas, eles são uma aldeia porque eles estão juntos no espaço. Ou seja, esse território é muito importante. Vamos lá, o relembrando, Revolução Francesa. Vamos lá. Eu tenho aqui fim dos privilégios com base no... O que a gente coloca aí? Fim dos privilégios com base no quê? No nascimento. Legal. Mais fim dos privilégios com base na religião. Então, duas frases. E vai ter direitos naturais. Então, direito natural era que os homens são iguais. Então, acaba o fim do nascimento, o fim da religião. Então, se ele é um príncipe ou é um padre, não interessa. Ele tem que pagar imposto, ele tem os mesmos direitos que qualquer cidadão. Esses são os direitos naturais. Coloca nesse aí, os direitos naturais nesse círculo aí. Mais embaixo, direitos civis, tem 4 setinhas. Na primeira, então, vamos lá. Aqui nós vamos colocar direito de resistência à opressão. E aqui, tio? Direito à propriedade. E aqui? Direito à liberdade. E aqui? Direito à segurança. Ok? E continuando aqui embaixo, nós temos aí mulheres, desafio da cidadania no Brasil. Mulheres, do outro lado, indígenas, tá? Então você pode completar com indígenas. E é isso, chegamos ao fim desse capítulo e vamos iniciar o livro 3 na próxima aula. Queridos, beijos, na dúvida, estou à disposição.